E pessoal, tudo bom com vocês? A paz do Senhor. Quanto tempo, né? Que a gente não vem aqui no canal para trazer um vídeo. Gente, eu tô gravando esse vídeo depois de um dia intenso de trabalho. E acho que se eu não gravasse ele hoje, se eu não trouxesse essa palavra, eu não iria conseguir dormir. O meu coração tá queimando. E assim, não tem como. Se eu não parar, realmente eu fico agitada, inquieta. Então eu espero que essa palavra realmente venha entrar no seu coração de uma forma assim impactante, porque essa palavra ela vem como uma espada e que ela vem realmente ser um divisor na sua vida a partir de hoje em nome de Jesus. Amém? Se você nunca veio aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui a nossa missão é trazer a palavra de Deus para que você seja restaurado pelo Senhor. Então curta, compartilhe, se inscreva, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que muitas vidas sejam alcançadas, em nome de Jesus. Então vamos lá, gente, a palavra de hoje, que está lá em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41, que é Jesus acalma a tempestade. Vamos lá, vamos ler a palavra. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. E o vento se aquietou. E fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Gente, eu tenho tanto aprendizado com essa parábola, tanta coisa que Deus me falou. Eu quero começar trazendo essa palavra para uma aplicação na nossa vida. Aqui é uma parábola muito conhecida, uma palavra muito conhecida, né? Que Jesus está lá no barco com os discípulos para ir para o outro lado e se levanta uma tempestade. E quais são os aprendizados, Nath? Então vá anotando aí. Trazendo para a nossa realidade de hoje, trazendo para a nossa vida de hoje. Os discípulos estavam num lugar e Jesus falou: ei, a gente vai lá para o outro lado, entra no barco. Talvez você está numa posição hoje que Jesus está falando assim: ei, chegou o tempo de você sair daí. Chegou o tempo de você sair desse sofrimento, desse desespero, dessa angústia, dessa alma ferida. Chegou o tempo de eu te levar para um outro nível espiritual, emocional, financeiro, familiar. Só que, para que eles vivessem outro nível, eles tinham que sair de uma margem do rio para ir para outra margem do rio. E aí, quando eu vejo isso, é Jesus falando: eu tenho uma nova história para construir para você. Só que no meio desse atravessar, tem a tempestade, tem a experiência. Quando Deus quer nos levar para outro patamar, para outro nível, Ele faz que a gente viva outras experiências, novas experiências, experiências mais fortes, assim como os discípulos viveram. Esse é o primeiro aprendizado. Jesus hoje está me chamando, está te chamando para falar assim: filha, entra no barco, porque lá do outro lado tem uma promessa, tem algo que eu tenho preparado para você. Entra no barco e atravessa, porque eu tenho abundância para você, eu tenho uma nova história para você. Aleluia. Só que quando eles entram no barco e eles estão atravessando, o que acontece? Vem a tempestade. E aí, quando a gente aceita esse chamado de Jesus, talvez você aceitou Jesus, talvez você aceitou um chamado, um propósito, você quer viver essa nova vida que Jesus tem para você, porque o que Ele tem é vida, e vida é abundância. Ele pagou um preço por mim e por você. Mas Ele nunca disse que seria tudo perfeito. E aí, assim como aconteceu com aqueles discípulos, acontece comigo e com você. No meio do caminho, no meio dessa navegação, vem o vento,
vem a tempestade e aí ameaça aquele barco de virar. E o que nós, como seres humanos, fazemos? Nos desesperamos, ficamos ansiosos, ficamos apavorados. Assim como aqueles discípulos, porque somos humanos, somos falhos, somos limitados. E aí a primeira coisa que eles falaram: você não se importa que eu vá morrer aqui? E ele simplesmente levantou e falou: oi, mar, se aquieta, se acalma. E ele fala para os discípulos: vocês ainda não têm fé? Por que vocês estão com medo? O que eu aprendo aqui é que no meio da tempestade a gente ainda tem coragem de falar bem assim. A Bíblia não diz que eles falaram, mas nós falamos. Antes eu tivesse ficado lá, eu não estaria passando por isso. Antes eu não tivesse nem aceitado isso, eu não tivesse nem colocado meu pé. Antes eu tivesse ficado lá na minha zona de conforto. Eu quero te lembrar que a sua promessa só vai acontecer fora da sua zona de conforto. Quantos de nós já falamos isso? Porque o povo de Israel, quando saiu do Egito, falava antes se a gente tivesse ficado lá como escravo, para ter que viver no deserto. Só que podia ter vento, podia ter tempestade, podia ter mar revolto. Jesus estava no barco. Se Jesus te chamou, sim, você vai passar por algumas situações, algumas aflições, decepções. Mas o que eu te garanto é que Jesus vai estar no seu barco até você chegar do outro lado. Ele nunca saiu do barco. Ele nunca vai sair do barco. E apenas uma palavra dele pode fazer tudo se acalmar. Mas você precisa ter fé e crer que Jesus pode fazer isso. E para finalizar essa palavra, que é curta, mas que para mim foi muito poderosa, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Eles estavam navegando e Jesus estava dormindo. E veio a tempestade, veio tudo, eles acordaram Jesus. E Jesus aquietou o mar. O que eu aprendo, por último, diante de tantas coisas mais, mas eu quero ser um pouco mais breve. Diante de tudo que eu aprendi que Jesus está comigo em todo o tempo. A presença dele está comigo, com você em todo o tempo. Quando nós convidamos, quando nós aceitamos o convite de Jesus. Mas ele não vai navegar para você. Ele nunca vai sair do barco. Se tiver a tempestade, vai vir. Ele vai acalmar quando for o tempo de acalmar. Mas quem vai continuar avançando, quem vai continuar navegando é você. Quero te lembrar que a presença do Senhor na sua vida, que Jesus vai estar no seu barco, que Deus está com você, porque a Bíblia diz: eu não te deixarei, não te abandonarei. Mas é você quem precisa agir, é você quem precisa continuar avançando, agindo, crendo. Ei, eu não sei se você está paralisado, eu não sei se você está no meio do oceano com o seu barquinho apavorada, paralisada, ou se você nem saiu de uma margem para ir para o outro lado. Mas você precisa agir. Porque eu entendo que se eles vão de um lado para o outro, o barquinho tem que se mover. E aí Jesus estava dormindo. Se Jesus estava dormindo, quem é que estava levando o barco? Os discípulos. Leve o seu barco, porque Jesus está dentro dele contigo. Amém? Jesus está no barco com você. Não volte atrás. Não desista dos seus sonhos. Não desista das promessas de Deus para sua vida. Se Jesus falou, entra no barco, vai. Porque se ele estiver com você, nada te para. Só você pode desistir e paralisar os sonhos, as promessas e as bênçãos de Deus na sua vida. Então atravesse esse oceano, atravesse esse rio, entra no barco, porque Jesus é contigo. Eu não sei qual a tempestade que você está vivendo, mas o Senhor, com apenas uma palavra, pode parar tudo. Mas você precisa avançar e chegar do outro lado e viver tudo aquilo que o Senhor preparou para você, para sua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigada por essa palavra. Obrigada pelo teu cuidado conosco. Obrigada pela tua presença nas nossas vidas. Obrigada, Pai, porque o Senhor está conosco todos os dias e a sua misericórdia se renova a cada manhã.
Deus, que cada um que ouvir essa palavra, Deus, que essa semente venha dar frutos do coração dessa pessoa. Deus, que ela seja encorajada, que ela avance cada dia mais em direção às promessas que o Senhor tem. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha trazer a revelação, a graça, o amor, a força que cada um de nós precisamos. Que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Eu te louvo e te agradeço por mais uma oportunidade, Pai. Seja conosco, acalme as tempestades, continue conosco no barco, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e fica na paz, em nome de Jesus.